Fala galera, beleza? 4 semanas pro Enem. Ah, Eurípides, não lembra não. Temos que lembrar, não é, pessoal? Assim você se organiza com seus horários, sua programação e dá aquele gás, né? Ainda dá tempo de dar uma olhada nos episódios, rever. Eu vou fechar inclusive com o episódio após o Enem, pra gente comentar sobre a prova, ver como é que foram as questões de literatura e, claro, o tema de redação. Vamos à nossa vinhetinha aí para começar o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos falar de uma escola literária muito bacana. Bem, sei que vocês franzem a testa quando a gente fala de poesia, é ou não é? O último episódio tratava de parnasianismo e fiz uma relação com a vida do Olavo Bilac. Não espere o final, inscreva-se, é ou não é? Já dê o seu like para ajudar a divulgação e assista aos outros episódios. A propaganda é a alma do negócio, é ou não é? Mas então, pessoal, talvez vocês não se lembrem, né, dessa escola literária. Normalmente está no final do ano e na correria a gente passa lotado, assim como passava, né, ou assim como a gente passa pelo parnasianismo. Mas então, vou dar algumas grandes sugestões para vocês entenderem o simbolismo. Leia, conheça um pouquinho do Nietzsche ou Schopenhauer. O quê? Né? Você deve pensar, aqueles loucos? Não, gente, é muito bacana entender um pouquinho da filosofia, porque o simbolismo tem muita influência europeia. É normalmente isso que o povo pensa ou fala. Mas ao contrário do que você pode imaginar, entender o pensamento desses dois vai ajudar muito a compreender o lado ruim da sociedade. Ou melhor, não criar expectativas e entender que algumas coisas simplesmente são. E você pergunta, nossa, que viagem, não é? Então, vamos falar de simbolismo. E assim, vamos entrar um pouquinho na temática do Enem, já que esse é o objetivo. O simbolismo foi uma escola que valorizava a sugestão. A grande maioria dos autores dizem que o simbolismo é a evolução do romantismo. Como você está afiado no romantismo, né, fica fácil entender, não é? Se o simbolismo valoriza a sugestão, então, naturalmente, será subjetivo, não é mesmo? O romantismo era altamente subjetivo. Nós vamos falar da principal figura de linguagem que faz do simbolismo uma estética curiosa, um desafio a ser decifrado, um mundo a ser descoberto ao ler, que é a figura sinestesia. Vocês sabem o que é a figura de linguagem? É igual tabuada para poesia. Você pode até usar a calculadora e achar que dominar a tabuada não vai fazer falta. Mas uma hora você vai precisar de multiplicar de cabeça, né, por não ter uma calculadora. E aí vai lembrar do seu pai mandando, vai estudar, vai decorar a tabuada, menino. Não é? Assim é a figura de linguagem. Aparentemente, elas não têm importância, mas elas vão dando um estilo, o gostinho, né, o tom daquele texto poético. Ou a música também, a pintura, a gente observa e pode acreditar, no nosso dia a dia a gente fala muito. Bem, para você lembrar e saber da importância da sinestesia, vou lembrar aí uma das várias frases que falamos no dia a dia. Por exemplo, essa. Que cheiro gostoso. Todo mundo já falou isso. Não é? Nós falamos isso. Outra coisa muito comum, embora hoje já virou piada, é dizer assim. Você vê uma pessoa legal, uma pessoa importante, você fala, esse é o cara. Poderia dar aqui infinitos exemplos de sinestesia na nossa vida e ficaríamos aqui divagando sobre cultura. Daí vem aquela pergunta, mas Eurípides, isso é simbolismo? É. Mallarmé falava, nomear o objeto é remover o maior prazer do poema, que é a felicidade de adivinhar e decifrar pouco a pouco. Usamos simultaneamente as duas maiores características simbolistas na nossa linguagem, que é o uso da sinestesia e o uso de maiúsculas, né, o cara, para alternar e ampliar a carga semântica. Vixe, boiei. Matei essa aula, né? Calma aí, vamos lá. Sinestesia é quando eu uso dois ou mais sentidos, tato, olfato, paladar, na mesma ideia, aumentando naturalmente a subjetividade da frase ou o alcance da ideia. Isso eu vou chamar de carga semântica, beleza? Às vezes basta eu colocar no meio da frase uma letra maiúscula que tudo pode mudar e tudo muda o sentido, beleza? Então, para a gente sair dessa teoria, vamos relaxar com uma poesia muito conhecida do Vinícius de Moraes, que representou a fase de influência simbolista do autor. Sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis. Veja
que o tema do Enem de 2006 foi o poder de transformação da leitura. Pera, Eurípides, esse tema não já foi trabalhado em uma das aulas anteriores? Sim, aula sobre o quê? Romantismo. Viu a conexão? Agora estamos em outro plano, um plano em que você, cada vez que você lê, sua mente muda, sua cabeça muda. E quanto mais curioso você se tornar, a leitura vai se tornar cada vez mais curiosa. Mais subjetividade você vai querer para decifrar esse mundo. Pode parecer estranho, não é? Mas você vai perceber que quanto mais você lê poesia, mais você começa a idealizar, mais começa a imaginar. Veja, vou ler um poema super famoso enquanto você acompanha os versos. Chama-se Ismalha, de Afonso de Guimarães. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se de toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Veja como a leitura pode traduzir um tema tão chocante, né, e triste, que é o suicídio, né? Traduzido em algo bonito, lírico, reflexivo. Aliás, veja o poder de transformação da leitura. Precisa dizer que quanto mais você lê, mais observador você se torna? Não vou nem entrar na seara de quem lê, escreve bem, né? Todo mundo fala isso. Mas você pensou na música do Vinícius? O que faz algo tão simples, né? Uma gota, um lápis, se tornar tão bonito? Com certeza você cantou um pedacinho, não é? Justamente porque Vinícius aliou a sinestesia simbolista com a musicalidade da poesia e buscou símbolos universais para construir o mundo da criança, porque a criança é muito sinestésica. Então, a leitura tem o poder de transformar não só você como pessoa em sua volta, mas todos que leem. Para encerrar, vou deixar um vídeo sobre as pessoas sinestésicas. Já comentei isso em sala, inclusive. Adoro falar isso, porque a gente não sabe ou não acredita na capacidade de usarmos nossos sentidos conjugados. Loucura! Se você aguentar terminar de ver o vídeo, tem mais uma palavrinha no final, caso você queira entender e trazer um exemplo para a prática. Meu nome é Carol Steen. Sou artista. Eu pinto o que vejo. O som faz com que eu veja cores. O cheiro me faz ver cores. Uma sensação de dor, algo que me fere, também me faz ver cores. Eu fui ao dentista e o dente era laranja cintilante. O sabor era amargo. Um amargo preto. As cores existem no espaço. Têm uma qualidade tridimensional e se movem. Carol não está falando metaforicamente. Ela tem uma condição chamada sinestesia. Até mesmo a rua mais pacata de uma cidade se torna um tumulto de cores e formas, porque os sentidos da visão, audição e olfato estão todos estranhamente conectados. Se eu ando por uma rua, não apenas vejo, como escuto. E a audição produz visão. É como multimídia. É como ver a diferença entre um quadro sendo pintado e um vídeo. Você vê muito mais no vídeo. Uma forma de pensarmos na sinestesia é olhar através de uma janela de uma loja, onde você tem o reflexo na superfície do vidro e tem o objeto atrás do vidro. Os dois estão sempre presentes, mas de alguma forma você consegue sintonizar um ou outro. As pessoas que têm visão sinestésica com música dizem que suas visões não bloqueiam o mundo real. As duas coisas estão presentes simultaneamente. A pessoa com sinestesia pode sintonizar nas visões sinestésicas ou no mundo real, mas as duas estão sempre lá, estão sempre presentes. Hoje nós fomos a uma peixaria maravilhosa.
O que cheirei foi o azul do mar, o ar fresco. O tom azul do mar encheu completamente o lugar. Mas às vezes, as múltiplas percepções de Carol sobre o mundo podem ser demais. Existem alguns odores que eu realmente não gosto porque a cor é uma mistura de verde e laranja, que dá um marrom simplesmente horrível. Eu tento evitar coisas assim sempre que possível. Quando eu vi um homem cavando aquele buraco na rua, foi simplesmente extraordinário. Marrons, pretos, formatos de rocha como pedras de rio que rolam e ficam arredondadas. Em certos pontos, havia sons que tinham uma vibração enorme para eles. Era como um sismógrafo com ranhuras vibrantes. Muito rápido, e para frente e para trás. O motivo de algumas pessoas terem sinestesia não está totalmente esclarecido. No entanto, essa condição dá dicas de como o nosso cérebro pode funcionar. O cérebro das pessoas com sinestesia é conectado de forma diferente de uma pessoa comum. Eu acho que uma das coisas que os cientistas podem aprender, em parte, ao estudar pessoas com sinestesia, é como o cérebro gera experiências conscientes. A sinestesia é considerada uma condição rara. Mas um estudo recente sugere que até 4% da população mundial, mais de 12 milhões de pessoas nos Estados Unidos, conhecem os efeitos de um cérebro confuso. Que legal! Uma pesquisa recente sugere que todos nós podemos ser sinestésicos quando jovens e perder essa capacidade quando nosso cérebro amadurece. Sabemos que as crianças mais novas percebem o mundo de forma diferente das crianças mais velhas. Se você mostra um rosto para uma criança, isso não só ativa as áreas visuais, como também áreas da fala e da audição do cérebro. O mesmo se dá com os sons. Quando você conversa com uma criança, isso ativa não apenas as áreas auditivas do cérebro, como também as áreas visuais. Logo, uma das sugestões é que crianças têm sinestesia porque elas têm conexões extras que ligam os sentidos e que acabam cortadas, como uma parte normal do processo de desenvolvimento. A sinestesia está ensinando novas coisas sobre o funcionamento interno de nosso cérebro e os bilhões de nervos que controlam o resto do nosso corpo. E aí, gostou, pessoal? Esse vídeo é muito legal. Tem muitos documentários, vou colocar esse link na descrição. Se você ficou aqui, você deve estar esperando um exemplo de atitude sinestésica no seu dia a dia. Ela é. Então faça um teste, desliga a televisão, espere um pouquinho, beleza? E aí depois você liga a televisão com 0 de volume. Você vai sentir a televisão ligando. Peraí, mas você vai sentir ou ver? Isso seria uma atitude sinestésica. Ou faça uma experiência. Espere seus pais dormirem e ligue a televisão sem volume. Aguarde que daí a pouco ele vai aparecer. E vão brigar. Desliga a televisão. Peraí, mas você não ligou luz? Não teve áudio? Como é que ele percebeu? Todos nós temos capacidades sinestésicas. Só que a gente não desenvolve. Porque quanto mais barulho, então mais a audição fica prejudicada. Quanto mais luz, mais a visão fica prejudicada e assim sucessivamente. Agora trazer isso para a poesia é legal. Faça o teste. Um abraço e até a próxima. Se você ficou aqui, agradeço muito. Tem vários vídeos com uma deixazinha no final. Um abraço, galera.